Bem, pessoal, essa é a nossa aula sobre multiplicação de matrizes. Eu sou o professor Márcio, professor da disciplina Introdução à Álgebra Linear do curso de Matemática EAD da Universidade Federal do Acre. Vejamos, nas aulas anteriores, basicamente definimos matrizes e algumas operações com matriz. Hoje vamos finalizar com uma operação muito importante, seria a multiplicação de matrizes. Iniciaremos com uma motivação simples que tem no material de vocês. É a primeira vez que eu falo dessa motivação, então eu vou tentar explicar para vocês. Na verdade, multiplicação de matrizes é uma operação básica quando a gente mexe com aplicações. A gente sabe multiplicar números. Multiplicar matrizes a gente usa extremamente por necessidade. Imagine que você tivesse uma imagem, uma foto, e você queira modificar essa foto. Então você vai ter que literalmente modificar os pixels daquela matriz quase que ao mesmo tempo. Se você for fazer isso manualmente, pegar cada pixel e mudar, é um trabalho infernal. Então, existe uma operação que seria multiplicação matricial, que eu consigo fazer isso ao mesmo tempo. Mexer em cada ponto daquela matriz seguindo uma certa lógica que eu queira. A lógica, quem vai me definir, é uma outra matriz. Por exemplo, quando você joga um videogame e você vê aquele bonequinho do vídeo se movendo, é uma multiplicação matricial que está acontecendo ali. Certo? Então é um assunto extremamente importante que a gente vai utilizar no curso todinho. Certo? E vocês vão escutar muito essa palavra. Serve para quê? Serve para quê? Certo? Queria estar em sala de aula para olhar para a cara dos pedagogos quando eu falar sobre isso. Em especial, uma moça lá de Feijão. Mas vamos lá, voltando aqui às nossas aulas. Imagina que eu tenho uma matriz, que está no material de vocês explicando. Essa matriz basicamente me diz as notas desses alunos, desses seguintes alunos: Ana, Beatriz, Carlos, Daniela e Edson. Notas? Que notas são essas, professor? Segundo esse exemplo, quando vocês têm a nota aqui, a nota seria uma atividade à distância 1, uma atividade à distância 2, uma prova 1, uma prova 2. Uma atividade avaliativa presencial 1 e a atividade avaliativa presencial 2. Então, essa primeira linha é basicamente a nota que a Ana conseguiu. Por exemplo, a Ana tirou 50 na atividade à distância 1, 62 na distância 2, 70 na presencial 1 e 57 na presencial 2. Qual é a média dela? Para isso, tem que saber qual é a regra. A regra diz o seguinte: eu calculo 10% disso aqui, 10% disso aqui, 40% desse, 40% desse, somo tudo, certo? E divido por 100. Vai ser a média de Ana. A mesma coisa aqui com Beatriz. 10% desse, 10% desse, 40% desse, 40% desse. Somo tudo, divido por 100. Eu vou fazer isso em cada uma dessas notas dos alunos. Ana, Beatriz, Carlos, Daniela e Edson. Essa é a minha matriz que junta todas essas informações sobre Ana, Beatriz, Carlos, Daniela e Edson. Pois bem, a nota final, como eu falei quase agora, é basicamente os pesos. 10%, que seria 10 sobre 100, sobre a atividade da distância 1, 10% da atividade da distância 2, 40% da avaliação presencial 1 e 40% da avaliação presencial 2. Fazendo isso aqui, somando, eu tenho a minha nota final. Ok? Certo. Pois é, eu consigo transformar isso matricialmente. Eu consigo transformar esse operador aqui numa matriz, onde para cada elemento dessa minha matriz, que é a matriz coluna, que na prática é um vetor, uma matriz coluna, onde a primeira entrada é 10%, a segunda entrada é 10%, a terceira entrada é 40%, a quarta entrada é 40%. Observe que somando tudo dá 100%. Ok? Então, como é que eu faria para calcular a nossa média de todo mundo quase que ao mesmo tempo? Eu tenho a nossa matriz de notas, né, como a gente falou antes. Basta eu multiplicar essa matriz de nota por essa matriz de peso. Como assim? Quando eu faço essa multiplicação, por definição, eu vou pegar cada elemento dessa linha, multiplicar por cada elemento dessa coluna. Esse elemento 50 multiplica por esse, 62 multiplica pelo segundo, 70 multiplica pelo terceiro e 57 multiplica pelo quarto. E somo tudo. Quando eu fizer esse produtório de 50 vezes 10%, 62 vezes 10%, 70 vezes 10, 40%, 57 vezes 40% e somar, eu tenho minha média da aluna Ana. E eu vou fazer isso com todo mundo.
Então, quando eu faço o produto desses elementos da linha por esse elemento da coluna, fazendo essa conta aqui, dá 62. Eu não quis complicar, mas a gente poderia transformar, se a minha nossa fosse 0 a 10, eu dividiria tudo por 100, aí dava 6,2. No caso, 62 seria a nota de Ana. A mesma coisa aqui com Beatriz, quando eu fizer 70 vezes 10%, 73 vezes 10%, 85 vezes 40%, 100 vezes 40%, e somar, que é essa conta aqui, ó, dá exatamente 88. E assim vai, faço com todo mundo essa conta de linha vezes coluna, linha vezes coluna, linha vezes coluna, linha vezes coluna, linha vezes coluna. Eu tenho essa matriz de notas, que é exatamente a nota de Ana, a nota de Beatriz, a nota de Daniela, a nota de Edson, desculpe, Ana, Beatriz, Carlos, Daniela e Edson. Nunca fui bom para nomes, viu? Próxima vez eu coloco o nome de algum aluno do curso de matemática. Nesse caso aqui, observamos que todos eles passaram, né? Infelizmente. Então, quem obteve a maior nota foi o Beatriz. Tirou 8,8, assim, se eu dividir por 10 nesse caso, certo? Ok? Então, isso é uma aplicação direta de multiplicação de matriz. Mas você não imagina a quantidade de coisas que eu consigo fazer usando multiplicação. Mas isso aqui é uma motivação. Por isso, vamos definir formalmente o que é uma multiplicação matricial. Pois é, eu tenho que ter duas matrizes, A e B. Eu vou definir uma matriz A vezes B, que é uma matriz C, que é C e J. Observe que A é uma matriz M por P e B é uma matriz P por N. Por quê? Porque, se vocês observarem bem, eu só consigo multiplicar matrizes se a quantidade de elementos da linha for igual à quantidade de elementos da coluna. Se não tiver essa regra, você não consegue multiplicar. Então, não esqueçam. A quantidade de elementos, número de colunas que tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tem que ser igual ao número de linhas daqui. Então, número de colunas igual ao número de linhas. Ok? Então, é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Número de colunas daqui é P. Número de linhas daqui, de B, é P também. Então, ó, número de colunas igual ao número de linhas, para poder multiplicar. E o resultado da multiplicação, o resultado é uma matriz M por N. Ou seja, o número de linhas da matriz A e o número de colunas da matriz B. É o resultado da minha matriz. Esse código aqui, essa fórmulazinha, que é muito importante quando a gente vai programar. Que é basicamente como é que eu multiplico matriz. Eu pego cada elemento, o elemento I e J da minha multiplicação é o elemento A e K vezes o elemento B e K. K vai de 1 até P, certo? Basicamente eu pego um somatório, que é um somatório. Eu vou somar cada elemento AI1, B1, J. Aí eu fixo o I e fixo um J, certo? Por isso que eu tenho que varrer todos os I e todos os J. Se eu fosse criar um laço, seria isso. É exatamente o que eu fiz aqui. Eu peguei todo mundo aqui, multipliquei por todo mundo aqui e somei. Depois, peguei todo mundo aqui, multipliquei por todo mundo aqui e somei. Ok? É essa fórmula, basicamente, que está dito aqui. Eu varro todas as linhas, todas as colunas e somo esse produtório aqui de cada coluna vezes cada linha da outra matriz. Ok? Explicando um pouco melhor, o elemento C e J é esses elementos dessa linha vezes os elementos dessa coluna. Multiplico num termo a termo e somo. Fica exatamente AI1, fixado I, claro, AI1 vezes B1J, mais AI2 vezes B2J. AI, e assim vai, até mais AIP vezes BPJ. Isso aqui é o elemento C e J. Eu vou fazer isso com cada elemento dessa matriz produto. Ok? Então, na prática, é linha vezes coluna. Eu imagino que vocês estudaram isso no ensino médio. É um assunto relativamente simples. Vamos agora para um exemplo. Eu tenho aqui duas matrizes, A e B, e eu quero calcular o produto dessas matrizes, A vezes B. Primeiro você se questiona, dá para multiplicar essas matrizes? Porque essa aqui é uma matriz 2 por 3, ou seja, duas linhas por 3 colunas. E essa é uma matriz quadrada, 3 por 3. Para multiplicar, o número de colunas tem que ser igual ao número de linhas. Quantas colunas eu tenho aqui? 1, 2, 3. Quantas linhas eu tenho aqui? 1, 2, 3. Então eu posso multiplicar. Eu vou multiplicar esse elemento da linha vezes esse elemento da coluna. Dá o primeiro elemento da minha matriz. Depois, esse elemento aqui da linha vezes o segundo elemento da coluna. Dá o segundo elemento da matriz. E assim sucessivamente. Como eu vou mostrar agora, esse é um exemplo do material de vocês. Ó, eu vou pegar linha, esse elemento, todos os elementos da linha aqui,
vezes os elementos dessa coluna aqui. Eu vou pegar 2 vezes 1, menos 1 vezes 0 e 7 vezes 5. Tá? Exatamente esse elemento aqui. Esses elementos da linha vezes a coluna. Agora, primeira linha, segunda coluna. 2 vezes 5, menos 1 vezes 0 e 7 vezes 1. Que é isso aqui, ó. Depois, linha vezes a terceira coluna. 2 vezes 0, menos 1 vezes 3, 7 vezes 4. Dá esse elemento aqui. Certo? Que é exatamente o elemento 37, 17 e 25 fazendo as contas. Da mesma forma, eu vou à próxima linha. 3, 0 e 4 multiplico por essa coluna aqui. Menos 3 vezes 1, 0 vezes 0 e 4 vezes 5. E somo. Tá aqui, ó. Menos 3 vezes 1, 0 vezes 0 e 4 vezes 5. Deu exatamente 17. E faço a mesma coisa com a segunda coluna e a terceira coluna, dando essa matriz produto aqui. Observe que aqui é uma matriz 12 por 3 e aqui é uma matriz 3 por 3. O número de colunas dessa é igual ao número de linhas dessa. E o resultado foi exatamente uma matriz 12 por 3, que é o 2 dessa com o 3 dessa aqui. Ok? Então, isso aqui é assim que a gente multiplica a matriz. Ok, pessoal? Uma coisa importante se falar seria das propriedades da multiplicação. Uma coisa importante, a primeira propriedade associativa. Se eu tiver 3 matrizes A, B, C e multiplicar primeiro, eu quero multiplicar A vezes B vezes C, mas se eu multiplicar primeiro A vezes B e o resultado multiplicar por C, é a mesma coisa de eu multiplicar B vezes C e o resultado multiplicar por A. Na ordem que vocês estão vendo aqui, certo? Ou seja, eu pego A, multiplico pelo resultado de B vezes C. O resultado é exatamente o mesmo. É a primeira propriedade que vamos chamar de P1 da multiplicação de matriz, a associatividade. Da mesma forma, eu posso usar a distributividade na multiplicação matricial. Tem uma matriz A multiplicada por uma soma B mais C, eu posso multiplicar A vezes B e A vezes C. Não altera nada. É claro que todas essas multiplicações são possíveis. Por isso que está definido aqui, ó, M vezes M, M vezes P e tal, para ser possível. Existe uma multiplicação à direita e uma multiplicação à esquerda. Aí você diz, mas por quê? Por conta da propriedade P7 que eu vou falar já já. Se eu multiplicar A vezes B, nem sempre é igual a... Se eu multiplicar A vezes C, nem sempre é igual a C vezes A. Mas nesse caso aqui é diferente. Aqui é uma multiplicação à direita e aqui é uma multiplicação à esquerda. Ok? Porque aqui na verdade é... Nesse caso vai dar a mesma coisa, certo? Aqui a propriedade P3. A mais B vezes C é A vezes C mais B vezes C. Eu posso multiplicar tanto a direita como a esquerda de forma distributiva e não vai alterar nada. Eu posso pegar um número real, já que eu estou falando das matrizes no corpo R, um número real vezes A vezes B. Você pode multiplicar o número real vezes só a matriz A, ou seja, alfa vezes A, como está aqui, e o resultado multiplicar por B. Ou o contrário, eu posso multiplicar esse número só por B, ou seja, alfa vezes B, e depois multiplicar por A. Isso tudo para todo A nessas condições aqui. Ok? Propriedade P5. Dado uma matriz A, eu tenho aqui a matriz IM. O que é IM? IM eu vou definir depois, mas eu acho que eu já falei nas aulas anteriores. É uma matriz identidade. É uma matriz quadrada, onde todos os elementos são zeros, com exceção da diagonal principal, de tamanho M. É chamada de matriz identidade porque quando eu multiplico qualquer matriz por ela, dá a própria matriz. É como se fosse 1. Então, identidade vezes A é a mesma coisa que A vezes a identidade, que é igual a A. Ok? Para qualquer matriz. Se você multiplicar pela identidade, dá a própria matriz. Propriedade P6. Essa propriedade eu comentei anteriormente, ficou sem sentido eu ter explicado porque eu não tinha explicado multiplicação matricial. Mas basicamente, se eu tenho aqui a transposta de A vezes B, é a mesma coisa que B transposta vezes A transposta. Observe que inverteu a ordem. A vezes B ficou B vezes A. B transposto, A transposto. Certo? Não invente de calcular o transposto, A transposto vezes B transposto. Não fica errado. Claramente a multiplicação matricial nem vai poder ser feita. Ok? Então, transposto de A vezes B é B transposto vezes A transposto. Certo? E a última propriedade importante, o produto matricial não é, em geral, comutativo. O que significa? Se você fizer A vezes B, nem sempre é igual a B vezes A. Ok? Isso é fácil verificar em alguns exemplos. Então, isso é um conjunto de propriedades que às vezes vai ser interessante para a gente verificar até propriedades lá na frente de espaço vetorial. É uma propriedade das matrizes. Ok? E também, quando a gente for falar em transformação linear, também a gente usa alguma dessas propriedades. Ok? Vamos agora para um exemplo. Um exemplo simples para mostrar que eu tenho duas matrizes, nem sempre elas são comutativas.
que é uma matriz A, uma matriz B. Quando eu fiz A vezes B, fiz linha vezes coluna, fiz ó, essa linha aqui, vezes essa coluna. Eu fiz 1 vezes menos 2, 2 vezes 1. 1 vezes menos 2 é menos 2, 2 vezes 1 é 2. Menos 2 mais 2 dá 0. Linha vezes coluna. Ó. 1 vezes 0, 2 vezes 3. 1 vezes 0 é 0, 2 vezes 3 é 6. Está aqui o 6. Linha vezes coluna. 3 vezes menos 2 é menos 6. 4 vezes 1 é 4. Menos 6 mais 4, menos 2. Linha vezes a outra coluna. 3 vezes 0 é 0. 4 vezes 3 é 12. Então, deu essa matriz. A vezes B deu exatamente essa matriz quadrada aqui. 0, 6, menos 2 e 12. Ok? E quando eu faço B vezes A, eu faço o mesmo procedimento de linha vezes coluna, e segunda linha vezes primeira coluna, segunda linha vezes segunda coluna. E encontro esses elementos aqui. Observe que A vezes B, nesse caso, não é igual a B vezes A. Ou seja, não é comutativo. A vezes B nem sempre é igual a B vezes A. Certo? Por isso que é um contra-exemplo natural que o produto de matrizes nem sempre é comutativo. É claro que tem situações que é comutativo, mas em geral, não. Ok? Então, pessoal, terminamos a nossa aula. Até a próxima aula. Eu vou tentar fazer uns exercícios, resolver alguns exercícios na próxima aula, ok? Até mais.